Atos capítulo 12. Achou? Diga sim. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, versículo 4. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Diga comigo, a igreja em Tiago, a igreja em Pedro. Bem, todo aquele que ama a Bíblia Sagrada precisa não só ler, mas meditar, desde o Gênesis ao Apocalipse, quantas vezes sentir o desejo. A verdade é que Paulo disse a Timóteo, primeira carta 4,13, persiste em ler. Persistir em ler, é reler. Pode ser esta a mesma orientação que o próprio Espírito Santo orientou o salmista, no Salmo 1, 1 e 2, quando ele diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O meditar do hebraico hagá, analisar, refletir, num sentido mais profundo da palavra, o hagá é gemer ao absorver as escrituras à medida que pensa. Se devamos fazer isso em toda a Bíblia Sagrada, digo à igreja neotestamentária que o livro de Atos precisa merecer uma atenção especial. Por quê? Porque aqui está a nossa história enquanto igreja individualmente coletiva. Individualmente coletiva por quê? Porque a igreja, ela nasce não aqui. Aqui, a partir do Atos 2, ela se institucionaliza. Mas a igreja nasce em João 20, 22, quando Jesus adentra aquele espaço onde estavam os seus discípulos, assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, marca da regeneração, início do processo de santificação. Aqui ela nasce individualizada, no Atos ela se ajunta, e aqui está a nossa história, aqui está a história da igreja enquanto ajuntamento neotestamentário. E há quem diga que esse livro deveria se chamar Os Atos do Espírito Santo, porque em nenhum outro há um envolvimento tão grande do Espírito Santo com pessoas comuns como eu e você, e que foram produzidos resultados poderosos, sobrenaturais. Aqui estão 2 deles, representados na figura masculina. E vamos aqui discorrer em rápidas palavras e ver o que o Espírito Santo reservou para nós nesta manhã e o que serve de aplicação. Olha só, Lucas, a quem dá uma autoria de Atos, ele diz que por aquele mesmo tempo, não o cronos humano, mas o kairós de Deus, pegando o cronos humano, o tempo do homem, e dando sequência na história divina para aquele tempo. Ele diz que naquele mesmo tempo o rei Herodes, você é bem ensinado e lembra que Herodes não era um nome, mas era um título. Herodes o Grande tenta matar Jesus, mas não consegue. O seu sobrinho Herodes Antipas acaba com a vida de João Batista. A bola da vez agora era um moço chamado Herodes Agripa I. E num pano de fundo histórico político, esse Herodes Agripa I aparece no cenário quando ele ajuda Calígula a se tornar imperador de Roma. Calígula, como gratidão, dá a Herodes Agripa I as terras da Idumeia e da Pérea. Calígula é assassinado, ascende ao trono romano um moço chamado Cláudio. Cláudio, para ter um governo mais tranquilo, precisa do apoio do Senado romano. Quem que ele usa como ponte? Herodes Agripa I. E para recompensar
o intento de Cláudio, ele dá para Agripa primeiro as terras da Idumeia, da Pérea e também de Samaria e da Judéia. Nesse afã de expandir territorialmente o seu potentado, Herodes Agripa I acha uma barreira entre ele e as suas conquistas. Que barreira era essa? Um povo chamado e reconhecido no verso 26 do capítulo 11, um pouquinho antes, de os cristãos, os cristianes, os seguidores de Cristo. Abra um parêntese para essa palavra cristãos. Vem à minha memória algo que o pastor presbiteriano Ronaldo Lidório, nas suas incursões missionárias na Amazônia, ele participara há 7, 8 anos atrás de um congresso indígena na Amazônia. E ao final desse congresso, Ronaldo Lidório diz que o cacique da tribo iscariana o procura e diz para Lidório: pastor Lidório, eu aprendi nesse congresso o que é ser cristão. Lidório logo parou, pegou caneta e papel e disse: pois não, cacique, o que é para o senhor aprender através desse congresso ser cristão? O cacique da tribo iscariana diz que ser cristão é conhecer a Cristo, e nós só conhecemos a Cristo através da sua palavra. Ser cristão é viver Cristo, e Cristo é vivido no seu dia a dia. E ser cristão é falar de Cristo, seja perto ou seja longe. Irmãos, ser cristão é simples. Até os silvícolas lá do meio da Amazônia já compreenderam o que é. Por que nós, os urbanos, às vezes complicamos tanto, não é? Fecha parêntese. Lucas vai dizendo que esse Herodes Agripa I, ele, para dissipar essa barreira chamada cristãos, ele estende as mãos sobre alguns, diga comigo, alguns da igreja para os maltratar. Maltratar é ferir psicologicamente, maltratar é ferir emocionalmente, num sentido cabal da palavra. Maltratar é ferir fisicamente até com a morte. Me chama a atenção esse alguns, e pedir para você repetir, no intuito de ir memorizando, porque a igreja, ela nasce com quantos? Com quantos nasce o cristianismo? Com um, com o Cristo. Ele logo escolhe 12, dos 12 vai para 70, um pouco à frente, 120 se reúnem, logo já são quase 3.000. No capítulo 4, verso 4, Lucas diz que são quase 5.000. Do capítulo 4, verso 4, olhando para a cronologia até o 12, cremos que, numericamente, esses cristãos, eles são muito mais do que quase 5.000. Mas o que me chama a atenção é que esse Herodes Agripa I estende as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. Esses Herodes sempre tentaram estender as mãos e maltratar. E sempre tentou, sempre tenta e vai tentar maltratar e parar a verdadeira igreja. E quais são as igrejas verdadeiras que esses Herodes tentam parar nos dias odiernos? A verdadeira igreja é a Assembleia de Deus Madureira, onde eu congrego lá em Goiânia? Não. A verdadeira igreja é a The Blue em Blumenau? Não. A verdadeira igreja é a Universal, é a Deus de Amor, é a Presbiteriana? Não. A verdadeira igreja é a igreja do saudoso reverendo David Paul Yangshu, que tem somente 890 mil membros, e na ceia tem só 3.000 diáconos para servir a ceia? Não. Esses Herodes sempre tentaram, tentam e vão tentar parar a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja, ela não tem placa, não tem nome. Nomes e placas servem para diferenciar e codificar entre uma comunidade cristã e outra. A verdadeira igreja está dentro de você, a verdadeira igreja está dentro de mim. Vírgula. Porém, o nosso modus operandi comportamental diário vai dizer para quem não conhece Jesus, se o lugar onde a gente se reúne e chama de igreja merece pelo menos uma visita ou não. Ponto. Me chama a atenção que esse Herodes, ele, dessa densidade numérica enorme que cremos ser,
ele estende as mãos sobre alguns, e dos alguns, ele mata a espada Tiago, irmão de João, filhos do Zé, Bedeu. Ele dá contra a vida de Tiago, e usa uma das 4 atitudes que o sinédrio judaico fazia quando queria inquirir alguém à morte. Eles apedrejavam, queimavam vivos, apedrejavam ou decapitavam. Isso aconteceu com Tiago. Tiago perdeu a sua cabeça. Por quê? Porque enquanto Herodes, ele dá contra esse Tiago, que era aqui o representante da igreja, e John MacArthur diz no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Simples, citando a obra de Clemente de Alexandria, a História Eclesiástica, que diz que esse Tiago, ele tinha falado mal do Estado, e o Estado se configurava como um Deus. Como ele falou mal do Estado, e não aceitava as imposições do Estado como Deus, isso lhe valeu a vida. Por quê? Por amor à causa do Evangelho. Penso eu que quando esse Herodes Agripa I inquire Tiago, se ele reconheceria o Estado como Deus ou não, ele logo deu a negativa, dizendo: só existe um Deus em Cristo Jesus, e esse Deus é o que eu sirvo, a despeito de pagar com a minha vida até a morte. Se Atos é o início da história da igreja, se Atos é a nossa plataforma, é o nosso exemplo, logo a pergunta que vem é: que tipo de influência essa igreja tem para nós nos nossos dias? Tiago viveu literalmente aquilo que Cristo havia lhe dado no Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus disse: e há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, poder, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha do grego martos, que significa aquele que fala das suas experiências pessoais com Cristo e os resultados que essa experiência produz. Agora, de martos vem a variante Marte, que é aquele que está disposto a viver inteiramente por Cristo, e se for preciso, entregar tudo, até a própria vida, por amor à causa do Evangelho. Tiago recebeu poder. E abre parêntese outra vez, que eu me lembro desse conceito de poder. Se eu, por exemplo, amanhã ligar para uma pessoa bem ligada a mim, de forma sanguínea, lá no interior de Goiás, e perguntar: como é que foi o culto ontem, mamãe? Eu já falei quem é. Daí ela vai responder para mim: ah, o culto foi muito poder, muito poder. Eu chorei o culto inteiro, eu dei glória a Deus o culto inteiro, eu falei em mistérios o culto inteiro, foi muito poder. Daí eu pergunto: lembra qual é uma música que foi cantada, um hino cantado? Ah, não me lembro, mas foi poder, foi poder. Eu pergunto: mas a senhora se lembra qual foi o texto base que o pregador usou para pregar? Não me lembro, mas foi muito poder, foi muito poder. E poder é isso? Poder se restringe, se resume a isso? Poder é muito mais amplo do que nós pentecostais, estamos acostumados. Tiago recebeu para poder, não para as conquistas, enquanto alguém que existe em Cristo nesta vida. Tiago recebeu poder para morrer, para entregar a própria vida por amor à causa do Evangelho. O Espírito Santo tinha uma liberdade tal, e elevava Tiago a um relacionamento tal com Cristo. Pode ser o tal de João 3,16, algo que permeia no indizível, que levava esse Tiago a entregar tudo,
até a própria vida por amor à causa do Evangelho. Imagina a esposa, os filhos, o restante da igreja e a sociedade olhando para Tiago e perguntando: que homem é esse? Que homem é esse? Porque todas as esferas que o homem, agora enquanto gênero, masculino ou feminino, vive na sua existência, ela parte do princípio do seu relacionamento com Cristo. E a pergunta é: o Espírito Santo, ele tem liberdade na minha e na sua vida, hoje, na mesma intensidade que teve a liberdade na vida de Tiago, ao ponto de convencê-lo que morrer por Cristo é a maior experiência que ele poderia ter enquanto tivesse vida? Que cristianismo nós homens estamos vivendo hoje no Ocidente? Século 21. Qual é a relação que nós temos com o nosso Cristo? Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Aqui, nesse relax espiritual que temos, e ao que parece, estão com os dias contados. Ao que parece, estão com os dias contados. Ei, é claro que eu não quero, é claro que você não quer, é claro que eu não desejo isso para os meus filhos, é claro que você que tem filhos pequenos não desejam dias sofríveis para os nossos filhos à frente. Mas quem sabe está pintando um cenário aqui para o Ocidente, Brasil, que, pastor Eline, a gente jamais na nossa geração pensou que iríamos vivê-lo. Somos melhores do que Tiago? Somos melhores do que os outros que entregaram a própria vida por amor à causa do Evangelho? O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nós numa intensidade tal que, se for preciso, nós venhamos a entregar tudo, até a própria vida, por amor à causa do Evangelho. Você tem a sua história com Cristo? Eu tenho a minha história com Cristo. Eu e você não tínhamos perspectiva nenhuma enquanto existência. Eu e você não tínhamos perspectiva pós-morte. Estávamos aí fadados ao fracasso. Fracasso enquanto existência humana, e fracasso pós-morte enquanto aqueles que seriam condenados. Mas um dia você encontrou Jesus. Aleluia. Quantos encontraram Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Então, deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho, irmãos. Não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que nos encontrou, porque quem estava perdido não era ele, era nós, não é? Um dia Jesus nos encontrou. Sabe o que ele fez? Ele perdoou os nossos pecados. Oh, aleluia. Dá para rememorizar isso? Ele perdoou os nossos pecados, iniciou um processo de santificação na nossa vida. Oh, glória! Que termina com a nossa morte, ou com a nossa elevação definitiva para morar com Ele. E a despeito das nossas falhas, porque a natureza pecaminosa continua aqui dentro, a despeito da nossa imperfeição, Ele vem e cura uma família através da figura masculina ou feminina, como está fazendo nesse congresso de homens, como faz ordinariamente aqui na AD Blue. Ele vem e restaura a saúde daquele que parecia impossível. Ele vem e abre portas onde você imaginaria que não fossem abertas. E como se não bastasse, Ele ainda comparece mais uma vez e diz que a maior das promessas está de pé. Que promessa é essa? Levar-nos para morar eternamente com Ele. Tudo isso Ele fez por amor. Romanos 5,8, Paulo disse que
Deus em Cristo Jesus nos amou com amor tal, que entregou o seu próprio Filho, sendo nós ainda pecadores. Se Ele fez tudo isso por amor, a pergunta no contraponto é: o que nós estamos fazendo para devolver esse amor com que tanto Ele nos amou? Estamos vivendo o cristianismo que Cristo quer que vivamos mesmo? O Espírito Santo fez queimar no meu coração algo, meus irmãos. Nós não queremos, a perspectiva não é essa, mas Deus vai montar um novo cenário para que vivamos aqui nesse país. Tiago, ele pensou, ou melhor, Herodes pensou: eu arrebento com Tiago agora e eu acabo com essa igreja, arrebento com esse líder e acabo com a igreja. Ele matou um, mas nasceu 10. Se ele mata 10, nasce 100. Se ele mata 100, nasce 1000. Se ele mata 1000, nasce 2, nasce 10. A igreja nunca parou, a igreja nunca vai parar. O dono dela é Cristo. Oh glória! Tiago perdeu a própria vida por amor à causa do Evangelho. E como é que nós lidamos com isso? Aqui, Brasil, século 21. Como nós lidamos? Tiago não hesitou. Nesse mesmo livro, 12 Homens Extraordinariamente Simples, John MacArthur diz que o Zebedeu era um grande empresário da época, e também tinha uma íntima ligação com o clero judaico. Então, humanamente falando, Tiago tinha toda a perspectiva de seguir os negócios do pai, ou quem sabe ser um sacerdote renomado, até um sumo sacerdote. Mas quando Herodes o inquire para saber se ele nega Jesus ou não, para saber se ele reconhece o Estado como Deus ou não, Tiago logo disse: não, eu só tenho um Deus, só tenho um Senhor. Oh, aleluia. Tiago perdeu a própria vida por amor à causa do Evangelho. Como é que isso soa para nós hoje, pastor Aguiar? Que tipo de evangelho nós vivemos? Que se esse cenário, na possibilidade, for se instalado aqui no nosso país, qual é a nossa reação? Temos preparo espiritual, psicológico, preparo emocional para viver o evangelho, que requer de nós perca, e a perca da própria existência por amor à causa daquele que tanto nos amou? Sabemos o que é perder nessa nossa geração? É claro que temos que ter os nossos objetivos, meu. Temos que ter os nossos sonhos e projetos, não é? Mas essa palavra perder está dentro do nosso dicionário? Afinal de contas, não é? Aqui a orientação é ganhar, 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 ganhar. Sim, vida cristã é isso, ganhar. Mas para ganhar, a gente precisa primeiro perder. E estamos acostumados com a perca? Essa palavra está dentro do nosso dicionário? Temos preparo, repito, psicológico, emocional? Temos preparo espiritual para perder? Vamos embora fazer um teste? Se você está aqui no centro de Blumenau, ou vai num shopping, e você está com o seu carro, com a sua motocicleta, procurando um estacionamento, 1, 2, 3, 5, 8 minutos, de repente você percebe que alguém vai sair, você encosta o seu carro, percebe que aquela pessoa está sem dar sua setinha avisando que vai entrar. De repente, quando a vaga desocupa e você vai colocar o seu carro, um outro entra no seu lugar. Qual é a sua reação? Você tem preparo emocional para perder uma vaga de estacionamento aqui na rua, lá no shopping, que você achou que era sua? Como é que você reage? Amanhã, a senhora sai com as suas 20 sacolas de lixo, ali no seu lugarzinho, na porta do apartamento, ou lá na sua casa, 7 da manhã,
mas a senhora percebe que a sua vizinha, mais uma vez, levantou mais cedo e colocou o lixo na sua lixeira, colocou o lixo no seu lugarzinho. A senhora, mais uma vez, perdeu o seu lugar na lixeira. Até quando a senhora suportaria isso? Qual é a sua reação? Você orou, né, menina? Ou disse que orou? Aí Deus preparou um namorado, você começou a namorar. Quando você estava toda envolvida afetivamente, de repente ele manda uma mensagem e termina o namoro pelo WhatsApp. O que eu faço agora? Calma, filha, tem coisa que não é perca, é livramento. Calma. Pastor Lidiel, Pastor Nilton, Pastor Aguiar, de repente, escolhe alguém para separar para o diaconato, para o presbitério, para ser evangelista, para ser pastor. Passa pelo treinamento, passa pelo discipulado. Mas daí um dia antes da ordenação ou da consagração, ele lhe procura e diz para você que mudou de ideia. Não vai lhe levar mais ao presbitério, nem ao diaconato, nem ao pastorado, nem a diaconisa, nem a missionária. Vai colocar um outro no seu lugar. Qual é a sua reação? Está preparado para perder? Estamos preparados? Você está preparado para perder aquela graninha que você emprestou para o irmão? E até hoje, aquele irmão, aquela irmã em Cristo, não te pagou? E você já ameaçou dizendo que vai acionar o advogado da própria igreja para levar o outro irmão da igreja? Que coisa linda isso, né? Que juridiquês espúrio esse, não é? Se nós não estamos preparados para perder essas coisas fúteis do cotidiano da vida, se isso nos abala emocionalmente, nos abala psicologicamente, nos abala espiritualmente, a pergunta é: estamos preparados, se for preciso, para perder a própria vida por amor à causa do Evangelho? Aleluia, aleluia. O pastor Peter, ele é lá da Nigéria, conhecido pastor Aguiar. Ele diz que lá no norte da Nigéria, onde o Boko Haram comanda, um grupo radical islâmico, eles mandam um pastor para iniciar o trabalho. E de repente, quando os radicais islâmicos chegam, descobrem que está iniciando um trabalho do cristianismo, mata os filhos do pastor para ele negar Cristo na frente dele. Se o pastor não nega, ele mata o pastor. Aí eles mandam outra família de missionários para lá, para iniciar outro trabalho. Você acha que a família que vai depois do pastor que morreu é crente ou não? Eu acho que é, né? Não sei. Ele diz que morre em média, pastor Fábio, de 4 a 5 famílias para iniciar o trabalho do cristianismo naquele lugar. Aleluia. Mas nunca se viu tanta conversão de islâmicos para o cristianismo quanto agora naquela região. Oh, aleluia. Eles olham e dizem: se esse pai dá o exemplo para essa família e não se redime, se ele não se entrega para negar a Cristo e confessar o Islã, se o Islã mata pela fé e esses cristãos morrem pela fé, a pergunta que os islâmicos fazem é: o que esse povo tem? O que esse Cristo tem que os faz entregar a própria vida por amor à causa do Evangelho? Oh, aleluia. O Espírito Santo nos trouxe aqui nesta manhã para a gente pensar, para a gente refletir. Ei, meus irmãos, não é pessimismo, é o campo da possibilidade. Algo pode acontecer nesse país e Cristo está preparando a igreja dele. Cristo está preparando a igreja dele. Mas tenha a convicção e a certeza, homem, tenha a convicção e a certeza, mulher, essa igreja nunca será parada por
por homem nenhum. Essa igreja nunca será parada por ideologia nenhuma, até que eu possa pagar com a vida, que você possa pagar com a vida. O Evangelho de Cristo Jesus jamais vai perecer, jamais vai perecer. Oh, aleluia, aleluia. Tiago entregou a própria vida por amor à causa do Evangelho. Há uns 6 anos atrás, a igreja onde eu congrego fez 55 anos de existência. E 8 dias de festa. Acho que no 3º ou 4º dia foi um pregador que roda o Brasil e o mundo, agitando as águas. Pregador famoso. E depois não me pergunte quem é não, que se me perguntar eu conto. Antes de começar a pregar, ele começou a conclamar a igreja, a obrigar a Jesus libertar o pastor Saed Abedini, um iraniano naturalizado americano que estava preso no Irã e condenado à morte por amor à causa do Evangelho. E dizendo: irmãos, nós temos que clamar e dizer que Jesus tem que libertar o pastor Saed, tem que tirar o pastor Saed de lá. Aí eu fiquei aqui com os meus botões e o Espírito Santo só pensando, porque Romanos 12:2, Paulo disse: não vos conformeis, fazer forma com, ser parecido com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui ó, mente. Aí pensando, fui atrás do site Portas Abertas, a maior agência digital que divulga os trabalhos missionários no Brasil e no mundo. E lá, à época, achei 5 cartas do Saed, 3 para a família, uma para o Barack Obama, então presidente, agradecendo pelo apoio, e a outra carta era para os crentes, eu e você, ao redor do mundo. E o teor da carta, traduzindo, ele estava agradecendo os irmãos em Cristo pela oração que fazia ele. E ele dizia: mas não se esqueçam de respeitar a ordem da oração. E a ordem se Cristo quiser me libertar desse lugar, Ele tem poder para isso. Mas se Cristo entender que eu deva ser um mártir aqui, para que pelo menos um islâmico se converta, eu estou pronto para entregar a minha própria vida por amor à causa do Evangelho. E sabe como é que ele termina a carta, irmão? Ele termina a carta dizendo: e eu aqui preso, esperando a sentença, eu tenho tempo, e eu tenho tempo para orar, e eu tenho feito orações por vocês, irmãos em Cristo aí fora, e a minha oração é para que Jesus liberte vocês da prisão. A minha oração é para que Jesus liberte vocês da prisão. Principalmente uma prisão que, quando ela é confrontada para vocês se libertarem por amor à essência, à causa do Evangelho, vocês nunca querem sair dela. Vocês estão presos nas suas conquistas terrenas, conquistas enquanto um ser sociológico, conquistas enquanto alguma função institucional até dentro da igreja, e se esquecem da verdadeira essência do Evangelho. Ei, eu estou orando para que Jesus liberte vocês aí fora, porque eu aqui dentro, condenado à morte por amor ao Evangelho, nunca me senti tão livre na minha vida, livre ao ponto de estar pronto para entregar a própria vida por amor. Aleluia, aleluia. Como é que a sociedade enxerga um homem desse, meus irmãos? A conexão, o nível de intimidade que temos com o nosso Jesus vai refletir. Mas vai refletir, meus irmãos. Agora, Deus tem os seus mistérios, e em relação aos mistérios de Deus, de uma coisa nós sabemos, que não sabemos de nada. De nada. Oh glória! Não sabemos qual é a próxima pasta que vai ser virada, pastora Guiar. Não sabemos, mas a convicção que eu tenho nessa manhã é que Cristo está preparando a igreja dele. Cristo está preparando a igreja dele. Se não for o arrebatamento hoje, agora, pode ser um outro evento.
Oh glória, oh glória. Ei, o pastor Reiki Meir, em 19 de janeiro, ele foi assassinado no Irã, assassinado por amor à causa do Evangelho. Mas 3 dias antes da sua execução, o pastor Reiki Meir recebeu o pastor Djihad, o seu melhor amigo. E o pastor Djihad disse que Reiki Meir lhe disse que naquele momento, 3 dias antes da execução, só havia uma certeza no seu coração. E a certeza é que morrer por amor a Cristo é viver a mais sublime experiência da existência cristã. Não, essa eu vou repetir para você memorizar. Morrer por a causa do Evangelho é viver a mais sublime experiência da existência cristã. Salmo 116:15, o salmista disse: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Oh, aleluia. Filipenses 1:20, Paulo disse: eu estou agora preparado para que Cristo seja engrandecido na minha vida, quer seja pela própria vida, quer seja pela morte. Aí no verso 21, Paulo dá uma ideia, uma orientação que parece ser estranha para nós, porque a morte é a pior tragédia para o ser humano. Aí Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Que é isso, Paulo? Que é isso? O Espírito Santo quer ter liberdade na minha e na sua vida, da mesma forma que teve na vida de Tiago. Ei, há um provérbio espanhol que diz: quando você ver a casa do vizinho pegando fogo, coloque a sua barba de molho. A Venezuela está pegando fogo há muito tempo. A Colômbia moralmente está pegando fogo há muito tempo. O Uruguai foi o primeiro a liberar o aborto na América do Sul, o primeiro a legalizar a maconha. Moralmente está pegando fogo há muito tempo. Quando você vê a casa do vizinho pegando fogo, coloque a sua barba de molho. Oh, aleluia. Pela 3ª vez e a última eu vou repetir, irmão, eu não queria. A minha perspectiva não era essa, a sua perspectiva não é essa, mas Deus está preparando homens enquanto gênero, homem e mulher, de coragem, de coragem. Pode ser que o cenário que seja instalado aqui requer de nós um nível de conexão, um nível de harmonia, um nível de santidade tal com Cristo, que nós sejamos compelidos, que nós sejamos intimados a entregar tudo, quem sabe a própria vida, por amor à causa do Evangelho. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Darabashura bacarabaga, ciclamasterion das nérias. Pesquisa lá a cor do Vaticano Brasil. Pesquisa 20 artigos que o primeiro governo do senhor Luiz fez com o Estado do Vaticano. E pode, se entrar em pauta constitucional, gerar perseguição. Pesquise lá sobre um moço chamado Tariq Ramadan, o líder da maior escola islâmica no mundo, no Cairo, Egito. O documentário sobre ele diz que estão sendo investidos milhões de dólares para a chamada islamização do Brasil. O pessoal já está chegando aí por meio dos portos, a rodo. Primeiro, para tentar preencher uma lacuna que às vezes nós não estamos fazendo, ganhar pessoas para o Islã que deveriam ser ganhas para Cristo. E se no meio deles vier o tal do lobo solitário? E hora ou outra se deparar comigo ou com você e nos impelir com uma AK-47 na mão e perguntar: você é crente? Sim, da gema.
Então, se você não negar a Cristo, eu vou só puxar o meu dedinho em sua direção. Qual será a nossa reação? Quando aqueles 18 rapazes explodiram as 2 torres gêmeas e lançaram mais o avião no Pentágono, lá nos Estados Unidos, em 2001, nunca se vendeu tanto Alcorão quanto naquela época. As pessoas ficam curiosas para saber o que era aquilo. Que negócio é esse? Aí foram perguntar o sheik que é responsável pelo Islã no Brasil, que fica em São Paulo. Ah, mas o Islã é isso. O Islã é carnificina, é morte. Claro, de forma habilidosa. Ele disse: não, o Islã é amor, o Islã é paz. Depois de 20 minutos, pastor Guiá, que ele estava falando, para terminar a fala, ele disse: só que tem um pequeno detalhe que eu vejo entre as religiões. E o que eu vejo é que aqui no Ocidente perdeu-se o valor pelo sagrado. Quando eu escutei aquilo, eu disse: esse cara está tentando quebrar nossas pernas. Ele disse: no Ocidente perdeu-se o valor pelo sagrado. Ou seja, se for preciso, dada a promessa que nós temos de Alá, a gente chega e mata, arrebenta. E vocês, com a promessa que vocês têm do Deus que vocês servem, até onde vocês são capazes de ir? Oh, aleluia. Está refletindo, está pensando, irmãos. Está pensando, homem, está pensando, mulher. Mas escute uma coisa: esse Tiago ficou na história. Ei, mas o Espírito Santo que lhe encheu de poder, esse Espírito Santo não ficou na história. Esse Espírito Santo, ele faz a história. E a história que ele quer fazer hoje, agora, inclui você, inclui a mim também.